Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele vai fazer uma apresentação da sua obra e ele começa pela pergunta de número 1, aonde ele faz a seguinte questão, ele coloca a seguinte questão para os espíritos: o que é Deus? Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque ao invés de perguntar quem é Deus, Kardec pergunta o que é Deus. E a resposta é a coisa mais linda que a filosofia espírita já foi capaz de produzir, porque em pouquíssimas palavras os espíritos conseguem resumir a busca do homem em relação à pergunta fundamental que Kardec faz sobre o que é Deus, e diz: a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Posteriormente, no ano de 1868, Kardec vai publicar uma outra obra chamada A Gênese, que está fazendo agora 150 anos, esse ano sendo bastante homenageada e objeto de estudo, porque nós, do movimento espírita, não temos o hábito de lermos a Gênese como lemos os outros livros, principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, os mais lidos, sem dúvida. Mas nesse livro, a Gênese, Kardec dedica um capítulo especial para falar de Deus, porque justamente se você observar a estrutura do Livro dos Espíritos, você vai ver que ele está dividido em 4 livros. O primeiro deles, que Kardec abre a sua obra, é o último que ele vai detalhar, que é exatamente a Gênese. O primeiro livro do Livro dos Espíritos é a Gênese detalhada, e aí lá você vai ver um capítulo especial falando sobre Deus. E Kardec vai relembrar o pensamento filosófico em relação a Deus, dizendo o seguinte: que quando você vê alguma coisa existindo, por esta coisa existir, você tem que intuir que existe uma causa desta coisa, mesmo que esta causa não seja possível de ser vista. Então é a velha história do relógio. Se você estiver andando num charco, se você estiver andando no deserto, e você encontrar um relógio, é certo que alguém, um relojoeiro, passou por ali e deixou esse relógio cair. Alguém inteligente que foi capaz de construir o relógio, deixou ali, porque um relógio não consegue se materializar na areia simplesmente. Então essa pergunta ele diz que todo efeito tem que ter uma causa, mesmo que a causa não seja visível. E depois ele vai completar que atrás de todo efeito inteligente existe uma causa inteligente. Portanto, ele corrobora na sua ideia inicial de que Deus é uma inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Esse raciocínio foi o raciocínio de Adler, foi o raciocínio de Leibniz, foi o raciocínio de São Tomás de Aquino. Eles fizeram todos essa tentativa de compreender Deus através da razão. E é uma coisa inútil, porque a gente não consegue entender Deus através da razão, porque Deus é incognoscível. Deus é impossível de se caber na nossa mente, porque nós não temos a capacidade de compreender algo que seja infinito. Imagine uma coisa que não tem fim. É difícil para a gente imaginar, do ponto de vista da mente racional, uma coisa que não tem fim. Imagine algo agora que não tem começo. Né? Algo que nunca começou e sempre foi. Então, para a gente é difícil entender isso. E o máximo que a gente consegue fazer em relação a Deus é ter uma pálida ideia do que significa Deus. Mas isso é pouco para o ser humano. Porque desde o tempo das cavernas, e que a gente começa a ter um pouco de lucidez, que o homem começa a olhar para os céus e buscar explicação para as coisas da natureza. Explicar o fenômeno dos raios, dos trovões, da morte, da vida, do nascer, do sol, da lua, de todas as coisas. E a natureza vai ensinando a esse homem, de alguma forma, que existe um princípio inteligente, de fato, por trás de tudo, e que ele é grandioso. E, portanto, ele merece a nossa devoção. E é por isso que a figura dos deuses, sempre na humanidade,
representou essa ideia de uma coisa grandiosa, uma coisa que está além das nossas capacidades, e a gente se diminuindo diante dessas coisas, colocando-nos como súditos desse divino, colocamos o Deus num panteão, e aí a imaginação voou muito longe. Os gregos, eles tinham muitos deuses, deuses para tudo. Eles tinham deuses para a chuva, para o vento, Deus para o vinho, Deus para a festa, Deus para a vida, Deus para a guerra, Deus para os mares, para tudo. E foi lá no Egito, exatamente quando um faraó começa a perceber essa ideia da centralização, talvez por ser realmente um espírito iniciado nas grandes ciências, e compreendendo que tinha que haver uma fusão do divino, começa a surgir a ideia do Deus único. E essa ideia do Deus único, ela é impregnada em um povo que naquele tempo era um povo escravizado por eles, e agora esse povo se colocava como defensor da ideia do Deus único, levantando a bandeira de que existia um único Deus, e esse Deus era o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, o Deus que iria tirar aquele povo da casa da servidão, e iria colocar esse povo em uma condição mágica. Eu estou tendo sucesso ou não? Não. Terei daqui a pouco. Processos obsessivos sempre acontecem, né, gente? A gente tem que entender isso. Então, este Deus mágico, este Deus poderoso, que se apoderou dessa ideia do povo hebreu, que depois virou toda a filosofia do divino que nós temos aqui, ele ganha uma conotação desde um primeiro momento. Do ponto de vista da psicologia, ele ganha uma conotação arquetípica. Porque era Deus quem protegia, era Deus quem fazia, era Deus quem guiava, era Deus quem construía. Foi Deus quem tirou, quem ordenou que Moisés fosse lá tirar o povo da casa da servidão. Foi Deus quem movimentou essa estrutura, não é? De religião no mundo todo. Foi Deus quem criou as leis, quem trouxe os códigos divinos. Enfim, Deus foi uma presença humana, porque ele conversava com os homens como nós estamos conversando, dando ordens diretas, construindo, esculpindo em tábuas de pedra as suas próprias leis. Mas da forma como o homem percebe isso, ele constrói uma relação que Freud vai dizer que o divino termina virando a imagem do nosso próprio pai. Quando é que a gente imagina esse pai? Qual o pai que a gente tem na cabeça? 6 horas da tarde, o pai chega em casa com pão debaixo do braço, não é? Ele tem a graninha do supermercado, ele é o provedor, ele é o que bota a gasolina no carro, ele é o que resolve os problemas. E quando a gente se enrola na rua, a gente ainda chama o pai, pai, ó, o menino me bateu. Então, esse pai protetor, esse pai grandioso, essa figura arquetípica do pai, de certa forma, ele se transportou para os céus. E nós, então, temos uma relação muito estranha com Deus. A nossa relação com Deus, ela terminou virando uma espécie de relação de causa e efeito, não no sentido dos nossos atos, mas no sentido daquilo que eu faço corresponder exatamente ao que Deus fará por mim. E a lei de adoração, ela vem dar uma ordem nisso. Ela vem dizer de que maneira nós devemos nos colocar diante de Deus, de que maneira nós podemos acessar realmente essa energia divina, de que forma nós podemos colocar ordem nessa casa. E isso se dá porque nós temos aqui, conforme nos diz Kardec na questão 650, ele diz assim: sentimento inato como o da divindade, a consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode proteger. Essa ideia está aí impregnada. Numa questão de que quando nós vamos fazer uma oração, eu dou muita risada, quando a gente vai fazer uma oração, está fazendo um grupo de estudo, aí pega as pessoas e diz assim, faça agora a oração, não sei fazer. Como assim não sabe fazer uma oração? Não sei fazer. E aí eu fiz uma perversidade com um grupo de estudo que a gente participava, e a perversidade foi o seguinte: imagine que Deus esteja aqui agora, nesse lugar, sentado numa cadeira dessa mesa. Ele vai fazer a seguinte colocação: ninguém aqui dessa mesa quer de fato falar comigo. Porque para você falar com alguém, você tem que
querer falar com essa pessoa e falar de uma maneira que seja a maneira mais fácil para você falar. Então não existe uma regra, uma receita de como falar com Deus. Assim, não dá para pensar que uma oração bem feita, que uma coisa elaboradíssima, né, que a gente tenha que colocar Deus lá nas alturas, magnânimo ser do universo. Ó Senhor, Deus de todos os... Ele sabe de tudo isso, gente, não precisa a gente dizer, não é? Então, quando a gente está fazendo isso, no fundo, assim, no português bem direto, a gente está, né, dando assim aquela esnobada, está querendo pensar que Deus gosta de elogio e no fundo, isso não funciona. Isso não funciona. A oração não tem nada de especial do ponto de vista das palavras e a gente vai ver como é que os espíritos nos ajudam em relação a isso. Então, um físico chamado Amit Goswami, ele é engraçado porque ele é filho de guru, ele é místico hoje, né? Ele era um físico, hoje ele é o místico da física quântica. E ele diz que a gente tentou buscar Deus, né, de formas diversas, de diversas maneiras. E o que nós descobrimos nos inspirou a sermos bons. Ou seja, Deus, de certa forma, nos deu leis, nos deu princípios, ordenadores, que a gente começou a ficar bonzinho por causa disso, né? A sermos amáveis. Mas nós fracassamos principalmente em corresponder a essas condições, a essas intuições de como nós devemos ser bons e de como nós devemos amar. Então, embora nós tenhamos uma percepção de que para estar com Deus a gente tem que ser bom, tem que ser caridoso, etc., talvez falte ainda um princípio ordenador para dizer como ser de fato bom, como ser de fato amoroso, como ser de fato caridoso. Em nossa frustração, nós nos tornamos defensivos. Nos tornamos crentes em Deus, crentes de que devemos defender a ideia de Deus como desculpa pela incapacidade de corresponder a esta ideia. Faz sentido isso que ele está dizendo? Um pouco de sentido, porque quando a gente vê as religiões, elas são tudo menos uma imagem verdadeira do que seriam os comunicantes com Deus. A gente vê pessoas entrar nos templos e fazer orações belíssimas, tremer a voz, não é? Fazer chorar até. E quando sai do templo, tem um irmão caído, é incapaz de olhar para esse irmão. Vê uma pessoa no chão, é incapaz de estender a mão para ele, ou seja, Deus está no altar, Deus está na igreja, Deus está no templo. Isso é extremamente complicado quando nós estamos falando de uma grandeza tão grande, tão absurdamente grande, que não cabe nem na nossa razão. A gente não consegue compreender a Deus assim. Então ficamos numa situação extremamente complicada, porque as religiões terminaram se transformando em instrumentos de dominação de ideias, instrumentos dogmáticos, e o que a gente vê de fato no mundo é, em nome de Deus, muitas guerras acontecerem. Pessoas matarem uns aos outros em nome de Deus. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Deus cria um ser e coloca sobre a face da terra para uma experiência evolutiva, para uma experiência de vida, e as pessoas se matam em nome de Deus por qualquer que seja a argumentação que seja colocada. Da mesma forma que isso acontece em outras dimensões, quando no passado e ainda no presente, muito menos, mas ainda no presente, quando as pessoas sacrificavam animais em nome de Deus. Isso é uma outra expressão, porque Deus jamais pediria para que alguém tirasse a vida de um filho seu, seja ele um filho infra-humano ou um filho humano, para poder simplesmente mostrar que ele se satisfaz com aquele reconhecimento. Não dá para pensar mais nisso, gente. Essa maneira primitiva de adoração, ela perdeu totalmente o significado, por isso hoje, até as doutrinas, as religiões que praticam ou praticavam os sacrifícios, elas estão diminuindo essa atividade em nome desta coerência, da coerência de um entendimento mais amplo a respeito da pessoa ou da figura de Deus. Então, essas religiões que nós temos hoje, que são diversas, Allan Kardec tem uma proposta para todas elas. Vamos unificar aquilo que não há dúvida. E a doutrina espírita tem 5 fundamentos, que estão presentes em todas as religiões, elas só não sabem disso. Então, nós temos lá a imortalidade da alma,
a comunicabilidade entre vivos e mortos, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação e a existência de Deus. Então, se vocês quiserem olhar do ponto de vista das religiões, escolha qualquer uma e você vai achar esses 5 elementos espalhados na religião. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a religião católica, que é uma religião bastante interessante. Então a religião católica, ela tem a imortalidade da alma como pressuposto. Não tem, Paulo, porque lá é proibido. Não é. Porque quando você imagina que alguém que morre vai para o céu, ou alguém que morre vai para o inferno, só faz sentido essa pessoa ir para algum lugar se ela continuar sendo. Então, se ela não continuasse sendo, não ia para lugar nenhum, porque acabava, não ia para lugar nenhum. O fato de você ir para o céu, o fato de você ir para o inferno e se sentir lá, então não é só ir vazio, apagado, dormindo. Você vai consciente da sua experiência celeste ou da sua experiência que não é celeste. A comunicabilidade entre vivos e mortos existe o tempo inteiro, quando as aparições, os santos, os anjos vêm, se comunicam com os carnais. Nós temos o caso de Maria, que recebe a visita de anjos, temos o caso de Isabel, temos o caso de Abraão, temos o caso de Moisés, temos diversos casos narrados na Bíblia de comunicação entre espíritos e encarnados. Nós temos também a reencarnação, fato histórico, colocado hoje dentro do Evangelho, do Novo Testamento, quando João Batista reconhecidamente aparece como a reencarnação de Elias. Quando Pedro pergunta a Jesus, descendo o Monte Tabor, mestre, não era importante que viesse Elias antes do Messias? Em verdade, o Elias já veio, mas ninguém reconheceu. E Mateus diz, ele se falava de João Batista. João Batista como reencarnação de Elias. Então isso está explícito na Bíblia, não precisa de interpretação, isso é literal. Não é? Ipsis verbis, está lá claramente colocado. Então a reencarnação é um pressuposto, Deus eu nem falo, porque Deus é o pressuposto. Só fica uma questão, que Jesus teria dado uma dica, que a casa do meu pai tem muitas moradas. E essa casa do meu pai tem muitas moradas, está aí na possibilidade de você ter, na imensidão dos bilhões de planetas, a possibilidade de outras vidas. Portanto, o que Kardec dizia era, vamos combinar naquilo que seja igual para todo mundo, e a partir de um determinado momento, você pode ter até as suas diferenças. Se você achar que é interessante para louvar a Deus, para adorar a Deus, você lavar os seus pés antes de entrar no cenáculo, você dar 2 pulinhos para a direita, 2 para a esquerda, usar uma roupa azul, amarela ou de qualquer outra cor, não tem problema, você fica com o seu dogma, porque uma coisa a gente tem que entender. Cada espírito tem a sua velocidade para compreender as coisas. Cada espírito tem o seu tempo de compreender as coisas. Então, não adianta forçar a barra e dizer, tudo vai ser uma única religião. Não existe isso, em lugar nenhum colocado como proposta. O que existe é fundamento doutrinário para orientar o pensamento religioso do homem no futuro. Então a doutrina espírita, ela não se coloca como sendo a religião do futuro, mas como um fundamento bom para ser absorvido pelas demais religiões, para que todos possamos estar unidos em nome de Deus. Então, isso aqui eu já comentei para vocês, é bastante forte essa ideia do sacrifício, e nós fazemos hoje alguns outros sacrifícios em nome desta nossa adoração. E aqui em Salvador a gente tem um bastante comum, que é ali na Ladeira do Bonfim. Né? Quem aqui nunca comprou um carro novo e não deu 3 voltinhas no Bonfim? É verdade? Vai ali, dá 3 voltinhas para o senhor do Bonfim tomar conta do carro. Não é assim, gente? Flanelinha, né? Em outras palavras, você manda o pobre do senhor do Bonfim lá, vai tomar conta do meu carro. E assim também as escadarias do Bonfim. E eu fico pensando naqueles meninos que vão fazer vestibular e que vão subir a escada do Bonfim de joelhos. Então, como seria, senhor do Bonfim? Fica assim, ó, conferindo. Deixa eu ver se feriu o joelho. Se não ferir o joelho, não, esse não é meu devoto. Tem que ferir o joelho, tem que ter sacrifício. Tem que ter ali o sangue, eu tenho que ver o seu sacrifício. Vocês imaginam?
Vocês imaginam que uma figura, um espírito puro, vá de fato pedir o sangue de alguém em nome de uma devoção? Não, isso não existe. Quando a gente vai em Bom Jesus da Lapa e entra naquela gruta linda, aquela gruta foi feita por um ET, aquela gruta, aquela pedra única que existe naquele lugar. Você entra, você vai chegar numa casinha lá, numa parte da gruta que tem cheia de casinhas de madeira, as pessoas agradecendo aos santos, aos anjos pela casinha que recebeu, não é? Aí bota lá a casinha de madeira, muito obrigado pela casa. São centenas de casas que tem lá. Assim como também os milagres que são realizados em nome da devoção, porque no fundo, é uma relação de troca. Eu gosto de você, gosto de mim. Eu faço o que você me pede. A gente foi ensinado a fazer isso para que você possa olhar por mim, tomar conta da minha vida. E de certa forma, quando isso não acontece, é porque eu errei em alguma coisa nessa minha devoção e de alguma maneira eu fui colocado para fora. Eu fiz um seminário agora, final de semana, no São João, em pleno São João, em Minas Gerais. Não tem São João lá, o pessoal me chamou para ir lá fazer um seminário sobre a psicologia das tentações. E é interessante na psicologia das tentações o que é pecado, o que não é pecado, como é que se considera isso do ponto de vista teológico. E a gente vai começar a compreender que o homem vai adaptando as histórias. Em vez de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança, o homem, por não compreender Deus, terminou criando Deus à sua imagem e semelhança. Então Deus é um senhor de barbas brancas que fica sentado no trono, com os olhinhos vermelhos, né, com um cajado na mão, cuidando das nossas vidas, dos pormenores e das coisas que nós temos. Kardec vai desafiar isso também na colocação da Gênese, quando ele abre a Gênese, dizendo o seguinte: a grandeza de Deus não está na derrogação das suas leis, ou seja, os milagres não existem. Isso é algo absolutamente claro na explicação da ciência espírita. Não existem milagres, porque Deus não se mostra na derrogação das suas leis, mas na sua imutabilidade. Deus se mostra justamente mostrando ou apresentando uma lei perfeita que não precisa ser adaptada para Paulo, ou para José, ou para Francisco. Ela é uma lei única que serve para todos, indistintamente. Então, quando a gente olha essa questão de irmos em busca de um milagre, nós deveríamos ouvir de volta uma voz que diz no nosso ouvido assim: o que você fez para estar aonde você está? O que você fez para se colocar na fria que você acabou de se meter? Será que você verdadeiramente tomou o cuidado que você deveria ter tomado com as questões do comportamento? Será que você verdadeiramente se preocupou em não ferir aquilo que seria uma regra, uma ética social que poderia te preservar desse infortúnio que você agora se coloca? Essa pergunta certamente que os anjos e os santos, os espíritos iluminados, fariam no nosso ouvido, perguntando sim: Paulo, o que você fez para estar na condição que você está? E aí, como bons espíritos, vem no meu coração dizendo: força, você sai dessa. Acredite nisso. Você tem potencial. Você não é uma pessoa qualquer. Você tem capacidade realmente para se levantar e sair do outro lado. Vamos lá, se levante. E aí você tem um milagre, que é uma pessoa que não achava que era capaz de fazer, mas um dia acordou, deu um estalo, foi lá, fez e aconteceu e disse: graças a Deus eu consegui. Sim, graças a Deus. Sabe por quê? Porque este Deus evocado não está no céu nem em lugar nenhum. Este Deus evocado está, conforme dizia Jesus, dentro de cada um de nós. Quando ele chega diante do poço de Jacó, que a mulher pergunta para ele: uns dizem, Senhor, que nós temos que adorar a Deus aqui neste monte. Outros em outro monte. Ela se referia aos dois cenáculos que estavam sendo utilizados naquela hora, os dois templos que eram utilizados naquela época para louvar, para adorar a Deus. E ele diz: haverá o tempo que Deus não será honrado nem neste monte, nem em outro, mas em espírito e verdade, no coração do próprio homem. Essa é uma questão, fundamento, que a gente precisa compreender e entender.
O que significa verdadeiramente aquela palavra de Jesus, aquela frase de Jesus do tipo, vós sois deuses. O que significa isso? Não é? De que forma nós podemos transformar isso na nossa verdadeira possibilidade de suplantar as nossas limitações e chegarmos ao outro lado? Muitos de nós queremos uma coisa mais fácil, do tipo uma Neosaldina. Eu estou com um probleminha, quero uma Neosaldina, vou ali, ó, lim-pim-pim, cai na cabeça. Infelizmente, muitas pessoas, e isso é um fato cientificamente comprovado, estão adoecendo, não por castigo divino, ou por conta questão kármica, nada disso, porque simplesmente não estão sabendo viver esta vida. Não estão tendo condições de trabalhar as suas energias psíquicas, suas energias emocionais nessa vida. Estão sendo acumuladores de energias negativas e o corpo não aguenta isso. O corpo foi feito para descarregar. Ele carrega e descarrega, carrega e descarrega. Quando a gente carrega e não descarrega, o corpo adoece, fica com doenças. E essas doenças podem ser curadas através dos estímulos das energias espirituais, como nesta casa aqui é feito de forma primorosa, mas também pode ser ajudado com a ajuda da pessoa que está doente, acreditando que ela tem a possibilidade de mudar sua própria vida, de mudar os seus hábitos, de mudar os seus costumes, de mudar a forma de encarar seus sentimentos e a partir daí viver melhor. Por que não? Viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida sem tanta dificuldade, evocando dentro de si as suas próprias energias, seus próprios recursos para poder ficar bom, ficar sarado da sua doença. Então aqui, esse nosso amigo Francis Collins, ele é o diretor do projeto Genoma, um dos maiores projetos que a humanidade já fez, já desenvolveu, do ponto de vista multidisciplinar, do ponto de vista de equipes em todos os lugares do mundo. E ele era cético, ele era um ateu. E o que aconteceu com Francis Collins? Ele recebeu essa missão de coordenar o projeto Genoma, e ele, como médico, ele ia conversar com os pacientes, e um dia ele estava conversando com uma velhinha, e ela virou para ele e falou assim, como é que o senhor não acredita em Deus? O senhor é um homem inteligente, o senhor é um homem formado, o senhor não acredita em Deus? Pois saiba o senhor que Deus é a razão da minha vida, Deus, eu estou aqui por causa de Deus, eu só existo por conta de Deus. Deu uma lição de moral a respeito de Deus, uma aula sobre como se deve entregar-se a Deus. E ele ficou com vergonha. E ele prometeu a si próprio, queria estudar essa ideia do divino. E começou a estudar religiões de um modo geral e encontrou uma que cabia na sua cabeça, no seu coração, no seu entendimento. E a partir daí ele se entregou a essa religião sem assim ainda aquela devoção, aquela coisa, sabe? Você vai ali, senta, tira um cochilo, vai para casa uma vez por semana, né? Hoje está no dia, vai, está na hora, vai, desse jeito. Mas acontece que a natureza, ela é muito engraçada porque ela vai armando os seus ardis para nos pegar pelo pé. E literalmente é assim que a natureza fez com ele. Certa feita ele vem com a esposa no seu carro, andando por uma estrada, e vê uma montanha que uma geleira descia, um glacial descia, lindo, em cima de uma relva verde com flores salpicantes. Ele parou o carro, desceu, ajoelhou-se nesta grama e disse, nesse momento eu me rendi a Deus. Porque no seu entendimento, quando ele conclui o projeto Genoma, ele não encontra as explicações que todos achavam que nós teríamos quando esse projeto estivesse concluído, a respeito da vida do homem, a respeito da perfeição do corpo, a respeito do porquê uma célula ovo diz, eu vou fazer a unha do pé, agora eu vou fazer um neurônio, a mesma célula se diferenciando no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, isso com explicação genética, mas sem explicar todas as coisas, como nós passamos a nossa hereditariedade dos pensamentos, dos costumes, como é que a gente influencia um ao outro através de um simples olhar. Isso não está explicado nos genes, e obviamente que ele começa a ter a ideia, a certeza de que existe um algo além,
das estrelas, além do horizonte, deve ter um lugar bonito para se viver em paz. Essa é uma das questões mais importantes, porque entregar-se a Deus não é um ato do tipo, eu hoje vou me entregar a Deus, porque é legal se entregar a Deus. Eu acho que Deus é uma coisa muito bacana, que vai me trazer energias e tal, faz um racional enorme, senta na cadeira e fica, Deus, cadê você, Deus? Cadê você, Deus? De olhos fechados. A entregar-se a Deus significa abrir o seu coração como quem abre uma porta da sua casa para entrar qualquer pessoa, para entrar qualquer um. Entregar-se a Deus significa ter um olhar que seja amplo o suficiente para ir além das aparências. Porque quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele está dizendo uma coisa muito poderosa. Amar a Deus sobre todas as coisas significa encontrar Deus em tudo, independente da forma como ele se expresse. Amar a Deus na árvore, amar a Deus no animal, amar a Deus na água, na chuva, no tempestade, nos raios, nos trovões. Amar a Deus no meu irmão, no mendigo, no ladrão, no bandido, no terrorista, em todos. Observe como é difícil isso. Porque ir além das capas e compreender que se eu trago o germe divino em mim, meu irmão também tem. Não é? Não importa como ele se apresenta para o mundo, porque todos somos nascidos simples e ignorantes e jornadeamos de forma evolutiva até a perfeição. Porque ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial, é a meta e o destino de cada um de nós. Todos nós seremos perfeitos. Todos nós seremos anjos. Todos nós teremos nossa cota e nosso tempo de sermos espíritos puros. Para isso nós estamos aqui. Nós não viemos aqui pagar conta de luz, nós não viemos aqui pagar conta de água, nós não viemos aqui ficar devendo no cartão. A gente veio aqui porque nossa vida tem um propósito, um sentido. E o sentido da vida é evoluir. Evoluir nem que seja um passinho pequeno. Se for esta a minha limitação, um pequeno passo. Mas evoluir sempre. Porque é a parábola dos talentos. Olha Jesus de novo. Esse Jesus, realmente, ele é um grande professor. Então, na parábola dos talentos, você tem lá uma pessoa que recebe 5 talentos, devolve 10. Ele diz, entre na honra da minha glória, que com pouco que te dei, você fez muito. Aí o outro dá metade, 3, quase metade, 3 e dá 6, 60%. E ele dá o mesmo prêmio. Ou seja, não é a quantidade. É o fato de você pegar o pouco que você recebe e fazer o máximo possível com aquilo que você tem. E quando aquele outro preguiçosinho, né, meio assim esperto, pegou um, enterrou, disse assim, eu sei que o senhor ajunta onde não espalha, eu sei que o senhor recolhe onde não guarda, então eu enterrei com medo de perder. Servo mau e preguiçoso, fez muito mal com o que eu te dei, então saia da minha casa, fuja da honra da minha glória. É mais ou menos isso. Quando a gente faz uma análise a respeito das potencialidades de Deus nos ajudar, a primeira coisa que a gente precisa olhar é o que eu trago para a minha vida como forma, como possibilidade, como potência, como talento. E a partir daí eu peço a Ele que me ilumine para usar isso convenientemente. Se eu tenho pernas, é para andar. Se eu tenho braços, é para abraçar, para levantar, para soerguer, para escrever. Quantas coisas eu posso fazer com os meus braços? Se eu tenho olhos, é para ver. Se eu tenho boca, para falar. Se eu tenho um coração, é para sentir. Se eu tenho ainda vida pulsando em mim, é porque a minha presença nesse planeta é importante para alguém. E isso eu tenho que considerar e pedir sempre a Deus. Me ilumine para que eu tenha a possibilidade de usar convenientemente, corretamente, tudo aquilo que você me deu como instrumento da minha encarnação. Então, se a gente sentar e fizer como a gente gosta de fazer, né, gente? Acorda de manhã, olha se não é essa a nossa rotina. Acorda de manhã, toma um cafezinho, toma um banho, né? Ou então toma um banho, toma um café, invertido. Aí vai trabalhar, pega o transporte, meio engarrafado, Salvador está complicado, aí fica ali no trânsito, fica ali, xinga um, xinga outro, tal, vai para o trânsito, vai para o trabalho, chega no trabalho, bate um ponto, passa o dia trabalhando, nos problemas, no estresse do dia a dia e tal, chega no final do dia, a gente sai, vai para casa, aí chega em casa, toma um banho, dá uma jantadinha, senta na frente da televisão, dá umas pescadinhas, porque estamos cansados,
e quando dá mais ou menos umas 10 horas, vamos dormir para outro dia começar tudo de novo. Não é assim, mais ou menos, que a gente faz? Pois é, você sabe quem faz assim também muito bem e que ensina a gente como é que deve fazer? A vaca. Ela faz assim também, porque a vaca, observa, ela dorme, ela acorda, ela come, ela fica ali ó, o tempo todo, ela não faz mais nada além disso. Então a nossa vida é muito maior do que a vida de um simples animal do campo, com todo o respeito à perfeição que ele nos traz, porque nós temos a consciência, nós temos o pensamento, nós temos a vontade, o livre-arbítrio, nós podemos mudar o rumo das coisas. Então, se eu estou numa situação ruim, eu posso mudar isso e transformar isso numa coisa melhor. Então, a partir daí, eu tenho uma outra conexão com Deus. Porque ao invés de buscar Deus no céu, eu vou buscar Deus aonde Ele verdadeiramente se encontra, dentro de mim. Lá no tempo de Delfos, tem aquela frase famosa, homem, conhece-te a ti mesmo, não é? Na entrada do templo, para que a gente possa, quando chegar no templo, antes de pedir os conselhos, fazer aquele pensamento, você já descobriu o que você carrega dentro de você? Você já parou para pensar o que você traz dentro de você como possibilidade, que você poderia já estar tendo a solução dos seus problemas, resolver as suas crises, trazer isso de uma forma mais viva? Você já imaginou que possibilidade bacana você pode ter em relação a isso? Não é? Então, antes de pedir ajuda, será que eu não tenho os recursos para fazer isso? E Deus então entra na minha vida para me trazer força, para me trazer luz, para iluminar o meu caminho obscuro, para fazer com que os espínculos da alma, fazer com que os espinhos que furem a minha carne e me provoquem nas minhas dores, sejam ressignificados a partir de uma outra perspectiva. Porque quando esses grandes místicos, esses homens, como por exemplo foi citado aqui, Paulo de Tarso, o de verdade, porque esse aqui é genérico, viu gente? O de lá é de verdade. Porque uma vez eu fui fazer uma palestra no lugar, o povo achou que ia ter uma materialização do santo. Não, esse aqui é de Jiquié, não é lá de Damasco, não, é de Jiquié mesmo, viu? Então o que acontece? Esse Paulo de Tarso, ele tinha um problema terrível com esse negócio, porque ele dizia coisas assim, olha, o mal que eu não quero, esse eu faço fácil. Mas o bem que eu desejo, esse eu não consigo fazer. E o seu desejo era o tempo inteiro que Deus lhe trouxesse, fosse luz, para que ele pudesse, no caso dele, Jesus, não é? Que era a sua grande força espiritual, que lhe desse, fosse luz, para que ele resistisse àquela situação e se transformasse, ao ponto de dizer, não sou mais eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. Matar-se para dar lugar ao Cristo, isso é se entregar a um movimento do divino. Fazer isso de uma forma real e verdadeira e não nas superficialidades, como a gente pode pensar. E aí vem Jesus dizendo, quando você for orar, não faça como os hipócritas que se colocam nas ruas largas e nas esquinas. Vá para o seu quarto interior, feche a porta do seu quarto interior. Olha que homem era esse Jesus. No seu quarto interior, e então, em secreto, ore, que em secreto o Pai, que tudo sabe, te atende. Jesus falava isso de uma maneira tão simples, não é? Tente silenciar a mente, silenciar o coração, colocar a sintonia, para você então poder, de fato, se conectar com Deus. Eu comparo sempre isso à história do telefone. A minha mãe mora em Vilas do Atlântico, de vez em quando eu vou falar com ela, eu preciso pegar um telefone, quando eu não vou fisicamente lá, para ligar para ela. Então, para falar com minha mãe, eu tenho que primeiro fazer uma conexão com a minha mãe, física. E essa conexão significa que se eu pegar o telefone, olhar para o telefone e ficar falando, ela não vai entender o que eu quero dizer. A mesma coisa que se eu for fazer uma oração e eu não entrar em conexão com uma outra dimensão, não me colocar de uma forma mais entregue, um coração mais aberto e leve, eu não, talvez, consiga fazer com que o meu pensamento chegue até Deus. Eu preciso, mais do que simplesmente mandar uma mensagem para o divino, para a energia cósmica do universo, eu preciso fazer com que ela chegue até mim. Então, não é o que sai da minha boca, mas o que sai do meu coração. Então, quando a gente vai fazer uma oração, gente, a gente não precisa usar palavras sofisticadas. A gente usa qualquer uma. Ô amigo, eu agradeço de verdade
por tudo que você me deu. Você realmente mostra que é um chapa, é aquele cara que eu posso confiar de verdade. Obrigado, obrigado mesmo, irmão, valeu, ó, show de bola. Se isso sai do teu coração, isso tem uma potência de verdade incrível. É como as mães que dispensam palavras e quando se debruçam sobre os seus filhos doentes, aquele olhar amoroso é uma oração. É uma oração que está dizendo ali, meu filho, fique bom, daria minha vida por você. E Jesus diz, não existe lá em João, não existe amor maior do que este, alguém dar a sua vida em nome do outro. E quando a mãe se debruça sobre o filho e que coloca aquele olhar no olho do filho, aquilo é uma prece, uma oração de forte valor do ponto de vista energético e cura. Cura, mãe, cura. Cura porque a alminha que está ali piscando o olho, fraquinha, será que eles vão me receber bem? Será? Quando ele recebe essa carga de amor, ele se fortalece e fica bom. E quantos não são aqueles que estamos hoje ainda vivendo sob os auspícios de muitas dores e que às vezes uma palavra amiga, um gesto sincero, um toque, uma mão caridosa que passa por cima de nós, nos trazendo um pouco de energia, faz com que a gente vire o rosto e analise a vida por uma outra perspectiva. Não é melhor assim? Então, olhar a Deus dessa forma é aquilo que traz essa perspectiva. Do ponto de vista ainda da oração, Jesus, quando nos ensina a fazer a conexão com Deus, ele diz que existem 3 momentos de uma oração. Existe aquele primeiro momento que nós chamamos de louvar, que é aquele momento da conexão. Você, de fato, naquele momento, você não está puxando o saco de Deus, você está falando com Ele. Você está criando uma conexão com uma energia que está muito além da vibração do dia a dia. Você sai de um carro, do meio do engarrafamento, do estresse, vou fazer uma oração aqui junto do poste e volto para o carro. Não existe isso, gente. Você tem que parar, respirar um pouco, né? Sentir o seu corpo chegar num limite, numa energia boa, e a partir daí você começa seu processo de conexão lentamente, respirar corretamente, respirar enchendo o corpo de ar para que o corpo relaxe, para que o cérebro fique tranquilo, esvaziar a mente. Agora eu vou falar com Deus. E quando eu vou falar com Deus, eu quero falar com Deus assim, eu e Ele, face to face, meu amor, o amor da minha vida, eu quero falar olhando nos seus olhos, eu quero sentir o brilho dos seus olhos em mim, eu quero sentir cada gota, cada palavra que Ele disser, eu quero estar atento, eu quero prestar atenção. Viu que não pode ser no vucu-vucu do carro, no lesco-lesco dos 5 minutos, não pode ser só com Deus me deito, com Deus me levando, com a graça de Deus, Espírito Santo também. Não. Eu vou contar para vocês uma história verdadeira. Minha irmã fez uma perversidade comigo. Ela sabe que eu adoro falar do Evangelho e sabe que eu adoro falar de Maria. E aí, no dia do aniversário dela, ela estava recebendo a imagem da Nossa Senhora em casa. E ela me chamou para fazer uma palestra na casa dela, uma coisa inusitada, um aniversário, uma palestra, né, na casa dela sobre Maria. Eu digo, eu vou, Mini, claro, eu vou fazer isso, sem problema nenhum, vou fazer essa palestra sobre Maria em tua casa. E aí eu fui. Quando cheguei lá, o povo que estava levando a Nossa Senhora, eles foram, assim, uma turma grande, tinha umas 20 e tantas pessoas da igreja. Eu disse, eles não vão gostar da Maria que eu vou falar, porque a Maria que eu falo é uma mulher que foi mulher de José, que é mãe de Jesus, que pariu, e que é uma mulher que tem todo o mérito do mundo de ser chamada de santa, porque foi ela que produziu psiquicamente aquele ser chamado Jesus. Então ela merece a minha devoção por isso, por ser a Maria igual a todas as outras Marias que existem no mundo. Marias pobres, Marias que começam na sua casa humilde, mas com muito amor conseguem fazer filhos decentes e colocar esses filhos como grandes filhos da humanidade. Então essa Maria que eu gosto de falar, e às vezes a pessoa não gosta porque a Maria deles levou 1.800 anos sendo proscrita e depois resolveram reconhecer, né, somente do século passado, que ela resolveu ter uma moralzinha. Mas até então, até a negação dela ser da maternidade tiraram dela. Aí eu disse, eu não vou me sentir bem fazendo essa palestra de Maria, mas vamos esperar para ver. E aí vai o nosso amigo que estava lá coordenando a atividade lá do grupo, ele vai rezar um texto. Perguntou para mim, o senhor reza texto? Eu digo, não faço a menor ideia de como se faz isso.
E aí, perguntou para minha irmã que estava recebendo, então você faz? Ela disse, eu também não faço a menor ideia de como se faz isso. Isso é uma consequência de filhos nascidos em lar espírita. Não sabemos como faz para ler um texto. Disse verdade. E ele disse, então eu vou ler. Pegou o texto, bolinha, número 1. Bolinha, número 2. E eu fiquei assim pensando, eu digo, será que alguém está entendendo alguma coisa do que ele está querendo dizer? Será que essa meia hora que ele está levando aqui, repetindo essas palavras dessa forma, igual a um locutor desses de Copa do Mundo, será que isso é uma oração? Eu fiquei pensando assim, na dúvida. Quando ele terminou, 45 minutos depois, eu fui falar da minha Maria, ele ficou olhando para mim, incomodava, levantava, sentava e perguntou para minha irmã se eu era pastor. Ela disse, ele é pastor, mas é um pastor de outras ovelhas, né? Ovelhas encarnadas e desencarnadas. Então essa forma de rezar, como a gente gosta de dizer, a gente tem que repensar, porque nós não estamos falando de rito, nós estamos falando de conexão com Deus. E, na verdade, como Kardec diz, Deus permeia tudo, então nós estamos no meio de Deus. Tudo o que acontece na natureza está acontecendo dentro de uma grande, vamos chamar assim, comparar, como se fosse um grande oceano divino, aonde nós nos movemos nesse oceano divino. Então, o que nós temos que fazer é sentir essa presença em nós. Sentir na natureza, sentir no dia, sentir na manhã, sentir na respiração, no frescor da manhã, no dia, enfim, na chuva. A gente perceber Deus em todas as formas. Então, louvar é isso, é conexão. O pedir, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, porque às vezes a necessidade que Deus vê em nós não é a mesma que nós achamos que temos. Então imagine o seguinte, alguém aqui já tomou Benzetacil de 1.200.000? Todo mundo já, né? Dói, né? Eu já tomei aquilo no braço, gente. Aquilo dói muito. Então o que acontece? Por que a mãe dá aquilo pra gente? Para ficar bom, não é isso? Mas sabe que dói? Sabe. Mas deixa de dar porque dói? Não. Imagine o Papai Celestial que nos ama de verdade. Você acha que ele vai deixar de dar ali um probleminha para a gente na vida porque dói? Então, muitas vezes a gente pede para tirar o problema, ele diz, filho, eu não posso tirar o problema aqui, isso não é um problema, isso é teu remédio. Então, eu não posso tirar, porque se eu tirar a sua vida e tirar teu remédio, tu vai continuar doente, eu quero você do meu lado, filho. Eu quero que tu venha para junto de mim. Porque meu amor por você faz com que eu sinta saudade de você todos os dias que eu te vejo longe de mim. Eu quero você aqui. E para isso eu te mando um probleminha hoje. Te mando outro amanhã, devagar, leve, de uma forma tal que você aguenta. Porque não chega problema que a gente não consegue dar conta. Os problemas que chegam, todos a gente consegue dar conta. Então chega, vem, dá conta. Então ao invés de reclamar, a gente tem que agradecer. Essa é uma primeira forma de louvar decididamente a Deus. Então toma cuidado com o que você pede, porque você pode não receber, não porque Deus não te ama, mas porque Deus te ama muito e sabe que se tirar aquilo vai te prejudicar. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. O que a gente deve pedir? Eu tenho que pedir uma Ferrari, eu tenho que pedir para ganhar na loteria? Não, toma cuidado com esse tipo de coisa. Não é isso que a gente tem que pedir. E no final, a gente tem que agradecer sempre pelo fato da gente estar vivo, pelo fato da gente estar existindo, pelo fato da gente ser bacana, pelo fato da gente ter possibilidades infinitas de realização em nossa existência. Então a gente tem que agradecer a Deus todos os dias. Agradecer pelo corpo, agradecer pelo fato da gente estar piscando o olhinho, né? A gente acordou de manhã, botou o pé, se levantou, conseguiu se levantar, o braço levantou, a gente conseguiu falar uma palavra, graças a Deus, porque nós temos condição ainda de mudar alguma coisa em nossa vida. A gente tem condição ainda de intervir, de perdoar alguém, de dizer eu te amo para quem a gente nunca disse, de estender a mão para quem a gente nunca estendeu, não é? Da gente perdoar verdadeiramente quem a gente nunca perdoou e fazer com que o outro saiba que a gente perdoou. A gente só não consegue fazer isso quando a gente está mudo, quando a gente está parado, quando a gente está em cima da cama, que os olhos, não é?
Então Bezerra de Menezes, para vocês terem ideia de como é que um espírito faz isso de forma infinita, quando ele teve o AVC, que ele ficou em cima da cama, ele só mexeu os olhos. E tinha uma cadeira que ficava em frente à cama dele, e as pessoas que iam visitá-lo sentavam na cadeira para olhar aqueles olhos azuis como o mar de Salvador. E de vez em quando aqueles olhos, eles marejavam, eles caíam lágrimas como chuva, mostrando a emoção daquele homem que falava através dos seus olhos. Então isso são espíritos que não guardam mágoa, que não guardam ressentimento. Ele estava numa situação tão ruim que as pessoas botavam dinheiro embaixo da fronha. Quando iam arrumar a cama dele, que iam tirar o lençol, pegavam, tinha dinheiro embaixo da fronha, porque o pessoal ficava querendo ajudar ele de alguma forma. Ele não reclamou nunca de nada, absolutamente. Ele só fazia agradecer. Então, o nosso companheiro de verdade traz como uma essência para mim, uma das coisas mais bonitas, do ponto de vista da simplificação do que significa isso. Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que tine, eu serei apenas um som. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada disso adianta. Ainda que eu pegue todos os meus bens e dê aos pobres, se eu não tiver amor, ainda que eu pegue o meu corpo e entregue às chamas, se eu não tiver amor, nada disso adianta. A lei de adoração é a primeira lei moral, porque é essa lei fundamento para que nós, enquanto seres espirituais, vivendo experiências humanas, tenhamos a possibilidade verdadeiramente não só de falar com Deus, mas de sentir Deus verdadeiramente em nós. Então, Tagore diz uma coisa: eu procurei Deus em todas as minhas existências. Em algumas vidas, eu pude entrever suas pegadas, noutras era capaz de percebê-lo em alguma estrela longínqua. Quando lá chegava, ele já tinha partido. Um dia, porém, para minha surpresa, eu me vi diante da sua porta. Senti então um medo tão grande e que, desesperado, eu fugi desabalado, uma desabalada carreira. Desde então, eu tenho procurado em todos os lugares onde sei que ele não está. E é a partir desse momento que a gente tem que pensar que, ao invés de buscar Deus onde Deus não está, nós temos que buscar Deus onde sabemos que Ele está. Onde é? Dentro de nós. Fazer esse Deus pulsar em nós e dizer todos os dias na oração: Deus, me permita ser você. Não tem nenhum problema em dizer isso, nenhuma vergonha em dizer isso, porque no dia que nós tivermos a condição de sermos verdadeiramente divinos, nós seremos amorosos, nós transformaremos a terra em uma terra de paz, em uma terra de amor. No dia que nós tivermos verdadeiramente coragem de assumir a nossa pulsão divina, nós seremos capazes de iluminar a terra com um tamanho sol, que este planetinha pequeno, insignificante do universo, vai iluminar todas as galáxias. Porque nós temos essa potência em nós. E viemos aqui para aprender como fazer para sermos como o sol, que brilha, independente da vontade de quem ele ilumina, bons e ruins. Ele ilumina porque sua natureza é iluminar. Nossa natureza é amar. Viemos aqui para amar e sermos amados, vai dizer Leon Denis. E é para isso que nós precisamos aprender a reconhecer Deus em nossos corações. Vamos pensar nesse Deus maravilhoso em nosso coração, nesse caminho de luz que Ele nos apresenta, seguir a nossa vida em direção a Ele, para sermos como os filhos pródigos, para um belo dia, depois de cansados de viver a nossa aventura na vida, cheguemos à sua casa, Ele nos receba de braços abertos e diga: que bom, meu filho, que você estava perdido e foi encontrado. Que bom que você estava morto e renasceu. Nascer para Deus, esse é o convite para todos nós. Fiquem com Deus, que assim seja.